Gente, nós estamos falando aqui já há 2 semanas, hoje é a terceira, que a gente está falando nessa série, ministrando essa série, Deus, seu Pai, seu provedor. Ele é o teu Pai antes de ser teu Deus. Amém? Porque Ele é um Deus provedor. E nós precisamos ter essa nova consciência. E hoje, eu vim falando para você nas outras 2 semanas sobre o fato de que Deus, Ele nos provê e o símbolo que mostra isso no Antigo Testamento é o maná. O maná espelha Jesus. Jesus é a concretização do maná. O maná era um símbolo que apontava para Jesus. Era algo que apontava, que revelava Jesus. E o maná tinha essa característica. Ele era uma provisão diária. Todas as vezes que o povo de Israel no deserto acordava pela manhã, quando eles saíam da sua tenda, já encontravam sobre o solo aquelas pequenas sementes brancas e saborosas, doces como mel. Era o maná. Eles olharam para aquilo pela primeira vez e perguntaram, mas o que é isso? Manhu. E o nome colou, maná, que significa o quê? O que é isso aí? O que é isso? E Jesus mais tarde respondeu essa pergunta, mas o que é isso? E ele respondeu, isso aí é apenas os pais de vocês comeram do maná, mas morreram no deserto. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, eu sou o maná que veio do céu para dar vida eterna a todo aquele que comer de mim. E Jesus tem que ser servido como um maná doce, não como algo pesado, difícil, amargo ou azedo, mas algo que é doce. E agora eu quero começar a falar para você sobre Deus suprindo as nossas necessidades, sendo o nosso provedor, através da nossa justificação. Justificação, a chave para você desfrutar da sua herança. O fato de que em Cristo você e eu somos justificados, isso é uma chave para nós desfrutarmos da herança que nós temos em Cristo. Ouça bem o seguinte, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Pastor, mas essa história de que você semear, vai colher, é real? É. Mas, quando você anda num estado chamado metanoia, metanoia que é traduzido no Novo Testamento, é a palavra grega que é traduzida como arrependimento. Arrependimento não é um ato, arrependimento é um estado. É um estado no qual nós andamos contínua e constantemente. Não é um evento, não é simplesmente um momento, mas é um estado. Se eu ando nesse estado de metanoia, e metanoia literalmente significa mudança de mente. Não implica necessariamente em remorso, mas implica necessariamente em mudança de mente que gera mudança de atitudes. Romanos 4, de 1 a 17, é um texto que fala a respeito dessa herança que nós temos, que tem tudo a ver, que ela só é dada a nós porque nós fomos justificados. É um texto um pouco longo, mas eu vou ler com calma, eu peço que você me acompanhe com bastante atenção, porque aqui se revelam coisas importantes para nós em relação à justificação que nós temos em Cristo. O texto diz o seguinte, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Primeira coisa aqui, Paulo chama Abraão de nosso antepassado. Lembre-se que ele está escrevendo isso aqui para uma igreja, a igreja de Roma, uma igreja formada basicamente por gentios. Havia judeus convertidos na igreja de Roma, mas a grande maioria era formada de gentios. Ou seja, gente que não nasceu na família judaica, que não nasceu judeu na carne. Mas ele chama aqui Abraão de nosso antepassado. Antepassado de todos aqueles para quem ele estava escrevendo. Nascidos ou não do sangue, da genética de Abraão. Ele diz, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Não por algo que ele fez, mas por aquilo que ele creu. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. E Davi diz o seguinte, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas,
cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, ou seja, aquele que foi justificado pelo próprio Deus. E aí Paulo volta agora a dizer: destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Apenas aos judeus ou também aos gentios? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob que circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, porém antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal de algo que já havia acontecido. Ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele já tinha recebido pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas que também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor algum, e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, favor imerecido, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que teve Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se elas existissem. Como se elas existissem. Paulo está explicando aqui que a justificação, ela acontece pela fé, não por obras da lei. Não por obras, não por mérito, mas por fé. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma montoeira de coisas, mas duas coisas eu quero chamar sua atenção nessa noite que eu vejo nesse texto e eu quero que você consiga enxergar junto comigo. Primeira coisa que eu consigo ver nesse texto é que é da vontade de Deus que nós prosperemos. É da vontade de Deus que nós prosperemos. Eu não tenho, quando eu olho para esse texto, eu não tenho dúvida, porque a Bíblia fala ali sobre a herança que nós temos em Abraão. E é por isso que o povo judeu hoje ainda é um povo próspero. Quando você prega sobre prosperidade, as pessoas criticam esse evangelho da prosperidade. Deixa eu dizer para você, não existe evangelho da prosperidade. Não existe evangelho da cura, o que existe é o evangelho. E no evangelho estão incluídos prosperidade e cura. É óbvio que as pessoas que criticam, é porque muitos pastores, quando falam de prosperidade, só associam prosperidade com grana. Prosperidade não é só dinheiro. Eu conheço muita gente que tem dinheiro até não poder mais e não é próspero. Não desfruta do dinheiro que tem. Tem medo de andar num carro bacana, legal, do ano, com medo de sequestro. Então anda num carro todo, que é num Chevette, 76, com medo de sequestro. Se veste pobremente, não viaja porque é pão duro, não quer gastar dinheiro. Porque o dólar é caro, o euro é caro, então o camarada no máximo vai até Araruama. Não vai além disso. Não vai além disso. Não vai a Paris, não vai a Roma, não vai a França, não vai a Itália, não vai a Europa, não vai aos Estados Unidos, não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque tem que segurar a grana, não pode gastar. E a família está mal, não se dá bem, os filhos rebeldes, uma confusão. Isso é prosperidade? Não, isso é uma miséria danada. Isso é uma miséria danada, isso não é prosperidade nem aqui nem na China, mas tem dinheiro. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é família ajustada. Prosperidade é saúde boa. Prosperidade é cabeça em paz, ajustada. As gavetas aqui em cima arrumadas. Equilibrada, cabeça equilibrada, mente equilibrada. Isso faz parte de saúde boa, mente equilibrada, família ajustada e todas as necessidades supridas. Amém? Isso é prosperidade. Lá em Romanos 4, que a gente acabou de ler, eu peguei 2 versículos aqui, o 13 e o 16. Não foi mediante a lei
que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. E essa palavra mundo no grego é cosmos. Que ele seria herdeiro do universo. Caramba, não é simplesmente você pensar em termos de rua, bairro, cidade, mas em termos nem somente de terra, mas em termos de universo. A Bíblia diz que Abraão é herdeiro do universo e nós somos descendentes e herdeiros dele. Amém? Não é à toa que no livro de Salmos, no Salmo 2, Deus ensina o seu povo a fazer uma oração. Ele incentiva, ele encoraja dizendo, pede-me e eu te darei as nações. Ele não está dizendo, pede-me e eu te darei R$2 para pagar a passagem do BRT. Pede-me e eu te darei as nações. Caramba! É uma mudança de mentalidade que tem que acontecer. É uma mudança de mentalidade que tem que ocorrer. Portanto, a promessa vem, ela se concretiza, ela se realiza pela fé. Não por esforço próprio, mas pela fé. Para que seja de acordo com a graça, que é favor imerecido, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a mesma fé que Abraão teve, porque ele é o pai de todos nós. Você, meu irmão, é descendência legítima de Abraão. Você é fruto da semente de Abraão, herdeiro legítimo de Abraão. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, eu sou herdeiro legítimo de Abraão. Aleluia! Aleluia! Os judeus são a descendência natural, física, genética. Nós somos a descendência espiritual. Nós somos um ramo que foi enxertado na família. Somos parte desse mesmo povo. É um posicionamento de fé. Infelizmente, o povo de Deus, os cristãos, têm sido doutrinados, ensinados ao longo dos séculos a ter uma mentalidade diferente. De fracasso, de conformismo, de mediocridade. Não foi para isso que Deus nos chamou. Lembre-se de Romanos 4,13, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça, a justificação que vem da fé. Sermos herdeiros do universo. Herdeiros do universo. É isso que Deus prometeu a Abraão e essa é a nossa herança. Amém, gente? Mas ainda assim, quando existe algum problema, a maioria dos cristãos é ensinada a pensar, o que eu fiz de errado? Aonde eu falhei? A maioria dos crentes, quando tem um problema, seja financeiro, seja de família, e não vai faltar gente para corroborar isso. Sempre vai ter um infeliz, um falso profeta, do seu lado, para dizer para você que aquilo que você está passando é fruto de algum pecado que você cometeu lá atrás. E pior, se for um problema, deve ter. Se forem 2 ou 3, tá vendo? 2 ou 3 problemas tudo junto, isso aí você aprontou algum, o Senhor te diz, corrige-te, senão virei e removerei o teu candeeiro. Corrige-te, senão eu, o Senhor, te lançarei de cama no hospital. E quanto mais você sofre, mais você acha que é algo que você está colhendo, porque realmente até o profeta já confirmou. A irmãzinha que profetiza disse para mim que tem algum caroço debaixo desse angu, tem alguma coisa que eu fiz que eu não confessei, e você começa a procurar chifre na cabeça de cavalo. Você começa a fuxicar a sua própria vida para ver se encontra aonde é que eu falhei, o que eu fiz de errado. Mas essa mentalidade, ela tem base na lei, que gera o legalismo. A lei é o que gera o legalismo. A lei é santa, ela é boa, ela é perfeita, mas ela não produz nem santidade, nem bondade, nem perfeição. Ela só revela a imperfeição, a insuficiência do ser humano. Por isso o cristianismo não é religião. Religião é o que o homem cria para tentar encontrar acesso a Deus. Ele cria regras, mandamentos, ele cria uma série de normas. E se você se encaixa, legal, eu quero participar dessa religião. Então, com essa religião, com essas manias, com esses jeitos, com essa obediência a esses mandamentos, a gente vai tentar encontrar acesso a Deus. Isso é religião. Cristianismo é outra coisa. Cristianismo foi o caminho que Jesus abriu. Foi Ele vindo a nós, não nós abrindo o caminho até Ele. Foi Ele vindo a nós para nos trazer vida e vida em abundância.
é um relacionamento íntimo, genuíno com Deus, não baseado em mandamentos, mas baseado em relacionamento. Amém? Não em mandamentos, em regras, mas em relacionamento. Mas quando há algum problema, a primeira coisa que a maioria dos crentes pensa é: onde eu falhei, o que eu fiz de errado? E com isso o inferno vai sendo bem sucedido em enganar os crentes. O inferno vai sendo muito bem sucedido em enganar os crentes. Quando as promessas não acontecem, a pessoa pergunta logo: onde foi que eu falhei? O que eu desobedeci? Qual dos mandamentos eu transgredi? Tudo baseado na lei. Presta sua atenção numa coisa. A lei, eu tenho dito isso aqui, a lei gera o legalismo. O grande problema da lei é que ela não resolve, ela é santa, perfeita e boa, mas não produz nem santidade, nem bondade, nem perfeição. Ela gera, na verdade, o legalismo. E o que é o legalismo? Como eu, tentando cumprir a lei, eu não consigo, eu tento explicar a lei e cumpri-la do meu jeito. E aí eu crio uma série de outras regras em cima da regra que Deus criou. Deus criou 10 mandamentos, que viraram 613. Dos 613 eu invento mais 599. Tentando explicar os 613. Olha só como é que a coisa funciona, para você ver na prática. Um dos mandamentos, não matarás. Isso não é um dos 10 mandamentos? Não matarás. Qual mandamento? É o terceiro, o quarto, quinto? Não sei se é o quarto, se é a sala, mas é um mandamento. Não matarás. Quando Deus diz não matarás, Ele só diz não matarás. Ele não diz quem. Aí alguém tem que perguntar: mas peraí, não matarás quem? Se eu estiver numa situação de guerra, está vindo o inimigo lá, com a espada na mão, lança na mão, vai me atravessar com a lança, vai me degolar com a espada, eu posso me defender e com isso matar o inimigo ou não? Porque a lei diz simplesmente, não matarás. Então agora os homens começam a debater. Pode, não pode, deve, não deve. Aí se chega a uma conclusão. Não, se for num estado de guerra, então pode. Ok, mas e a minha sogra? Posso ou não? Vamos debater, vamos conversar, vamos chegar a essa conclusão. Aí chega a conclusão. Não, a sogra, não, deixa ela em paz. Não pode. Aí você acaba chegando à conclusão de quem pode e quem não pode matar. Deus disse a quem pode ou a quem não pode, mas o homem conclui. Mas aí tem sempre alguém que pergunta, e alguém pergunta assim: ok, vocês já disseram a quem eu não posso matar, mas agora eu quero perguntar ao que eu não posso matar. Posso matar um boi para fazer um churrasco? Porque a lei só diz, não matarás. Posso matar um boi? Ah, o boi não pode, porque o boizinho também é a criatura de Deus, né? Deixa o boizinho. Não, mas poxa, um churrasco, quem é que resiste? Então, vamos debater. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Aí chega a conclusão, não, um boi pode, uma vaca pode matar. Mas aí alguém pergunta, mas e se eu pisar numa formiga e matar a formiga? Pode ou não pode? Porque a lei só diz, não matarás. Então vamos debater, vamos chegar à conclusão. E aí você cria os diversos níveis. E uns creem que não pode matar só o ser humano, a não ser que seja numa situação de guerra. Outros acreditam que é o ser humano e também as vacas. E outros acreditam que é o ser humano, as vacas e as formigas. Então, se eu já matei um ser humano numa guerra, eu sou um nível de santidade. Mas você acha que é mais santo do que eu, porque você não mata nem ser humano, nem vaca. E o outro acha que é mais santo do que todos os outros dois, porque ele não mata nem ser humano, nem vaca e nem formiga. E aí começa essa briga que é o legalismo. A Bíblia diz, o mandamento diz, no sábado não trabalharás. Aí alguém tem que perguntar, mas o que é trabalho? Se eu sair de casa para levar a minha ovelha, que está morrendo de sede, para beber água, isso é trabalho? É pecado? Ou eu deixo a ovelha morrer seca? Pode ou não pode? Vamos debater. Debate, pode ou não pode? Aí alguém pergunta, mas e se eu sair da minha casa para ir almoçar no sábado, na casa da minha sogra, que fica a 2 quilômetros daqui? Isso é trabalho? Eu estou pecando? E aí começam as perguntas, e aí os homens chegaram à seguinte conclusão: trabalho é qualquer esforço que exceda levar 2 figos secos. Qualquer coisa que exceda o esforço de carregar 2 figos secos é trabalho e é pecado. Mas aonde é que na Bíblia fala sobre isso? Aí você começa a gerar as regras que giram em torno da lei.
que já não são poucos mandamentos, são 613, mas você começa a criar outros 1000 mandamentos para tentar interpretar a lei. Isso gera o legalismo, gera peso, gera fardo, gera confusão, e não gera santidade. Quando as pessoas começam a haver falhas, as promessas não se cumprem, elas começam a perguntar: onde é que eu falhei? O que é que eu desobedeci? Qual mandamento eu transgredi? Tudo isso com base na lei, quando na verdade a pergunta correta seria: no que é que eu tenho crido? No que é que eu tenho crido? A pergunta não é onde eu falhei, que mandamento eu transgredi. A pergunta é: no que é que realmente eu tenho crido? Será que eu tenho crido 100%, com todas as fibras do meu ser, que eu sou descendência de Abraão e eu sou herdeiro do cosmos, do universo, que eu tenho direito em Cristo Jesus a ter saúde e prosperidade? Amém. Será que eu tenho crido nisso? Mas quando você começa a crer nisso, não vai faltar gente para criticar. Mas se você for dar bola para crítica, você nem vem à igreja. Tem gente que basta vir à igreja uma vez por semana. Basta ser uma vez por semana. E você vai ter gente na sua família, na sua círculo de amizade, que vão chamar você de fanático. Você não está vindo à igreja todo dia. Você não está enfurnado na igreja de 8 horas da manhã até 9 da noite. Você está vindo uma vez por semana, no culto da manhã, ou no culto da noite, no primeiro culto da manhã, ou no primeiro culto da noite, mas vão chamar você de fanático. Eu, fanático, só para provar, então não vou mais à igreja. Só para provar que eu não sou fanático. Vão chamar você de fanático. Basta ver você com uma Bíblia, não. Virou Bíblia. Aí, ela vai, hein? Otário, vai dar dinheiro para pastor. Você vai ouvir essas coisas todas. E se você abrir a boca para dizer que você está ouvindo e colocando em prática a palavra da graça, aí lascou tudo. Aí lascou geral. Aí vai chover crítica em cima de você. Sabe, uma pessoa aqui da igreja estava comentando comigo: pastor, eu sou de uma família onde só tem crente, tem até pastor. Depois que eu comecei a frequentar a nova, é só crítica, é crítica, é crítica, é crítica. Vai começar a dizer que esse negócio de Kenneth Hagin, que o senhor é discípulo do Kenneth Hagin, que Kenneth Hagin é coisa da nova era, que Kenneth Hagin é mentira, e não sei o que, coisa e tal. Inclusive, uma das pessoas, é até um pastor, falou, aí a pessoa perguntou para o pastor: você critica o Kenneth Hagin? Critico. Gosto do Kenneth Hagin? Não gosto. Você já leu algum livro dele? Nunca li. Nunca leu, não conhece, mas já descarta. Gente, quando você começa a entender que em Cristo você é justiça de Deus, você foi justificado, o inferno não gosta disso. O inferno não aprecia isso. O inferno não está nem aí que você vá à igreja, contanto que você não entenda nada. Se você vem à igreja ou vai a alguma igreja, senta, ouve, e quando você sai, você comenta com alguém: rapaz, que benção. Esse culto foi uma benção, não foi? Foi uma benção. Aí alguém pergunta: mas o que o pastor pregou? Ele pregou uma palavra. A palavra poderosa. Sim, mas o que foi? Foi aquele negócio da Bíblia, né? Abriu a Bíblia, leu os versículos, negócio poderoso, rapaz. Foi poderoso, foi demais. Mas o que ele pregou? Foi assim uma palavra. Ele falou de Davi, falou de Abraão, falou de Jesus. Foi um negócio assim. Orou, foi um culto. Mas o que você entendeu? Eu entendi. Eu entendi que é a Bíblia, né? Aleluia. O diabo não está nem aí, contanto que você não entenda nada. Contanto que você não receba a revelação. Você pode vir à igreja o quanto você quiser, ele não está nem aí. Ele nem se preocupa com isso. A Bíblia ela deixa muito claro que se você não está vendo as bênçãos de Abraão fluírem na sua vida, é porque você está tentando recebê-las através da lei, através de sua performance, quando essas bênçãos só podem vir através da justificação que vem da fé. Aí alguém pode perguntar: mas pastor, performance não é uma coisa importante? É, claro que é. Obras, o que eu faço não é importante? É muito importante, mas a performance, a obra, ela tem que ser o resultado daquilo que eu creio. É o resultado de crer que você é justificado pela fé. Obras não são o critério pelo qual você recebe as bênçãos de Abraão, as promessas de Deus. Não é o critério. As obras na antiga aliança
obras eram a raiz, a causa de eu ser abençoado. Na nova aliança, obras são o fruto de eu ser abençoado. Eu primeiro sou abençoado. Eu primeiro sou instruído, eu primeiro sou transformado pela ação de Deus e da sua palavra. Depois vêm as obras, depois vêm as ações, depois vem a performance. E eu nunca acho ou atribuo que a minha performance é o que abre vaga ou que me dá pontos para entrar no céu. O que me dá pontos e vaga no céu é a obra de Jesus. É aquilo que Ele fez por mim. Está consumado, não falta nada. Eu já tenho a minha vaga no céu garantida. Então agora, por causa daquilo que eu recebi, eu faço boas obras. Eu não faço para alcançar a salvação, mas porque fui salvo, então inevitavelmente eu ajo de maneira a produzir boas obras.